Fala pessoal, eu sou o Breno Guimarães e está começando mais um podcast Jovem RIG. Aqui nós trazemos profissionais do mundo das relações institucionais e governamentais para falar sobre como é a vida de um RIG. Hoje me acompanhando está o meu colega João. Tudo bem, João? Dá um alô pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo João Pedro, sou estudante de Ciência Política aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai estar entrevistando ela, a Marina Matar. Atualmente é diretora de Relações Institucionais da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E também é nossa diretora de comunicações da ABRIG. Ela é formada em RI pela FAAP, tem mestrado pela USP também em RI. Tudo bem, Marina? Dá um alô pro nosso pessoal. Oi, Breno. Oi, João. Um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Eu adoro falar com o público jovem. Sempre estão com uma energia super positiva e cheia de sonhos, vontade de melhorar o Brasil e o mundo. É um prazer conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Marina, conta pra gente agora como é que foi o seu início com o RIG? Onde é que teve o início dessa relação? Então, Breno, como você disse, eu comecei com relações internacionais no meu curso e logo no começo eu tive a oportunidade de fazer um estágio na ONU em Nova York, no Departamento de Informação Pública. Sim, e aí foi uma oportunidade assim que eu gostei muito, porque foi no final do ano, a gente fez uma retrospectiva do trabalho da ONU nos países de língua portuguesa, e aí eu conheci muitos embaixadores e o trabalho que eles estavam fazendo, tive contato com muitas autoridades, e foi aí que eu comecei já a ter interesse no assunto. Eu voltei para o Brasil já determinada a criar um projeto pessoal de doação de salas de leitura para países de língua portuguesa. Aí eu fiz esse projeto que chamava Doando Conhecimento. Entrei em contato com o Itamaraty, com as embaixadas, com os embaixadores nas embaixadas dos países de língua portuguesa, né, onde a gente tem. E fiquei 1 ano e pouco fazendo esses contatos. Então, assim, sem querer, eu comecei a fazer um advocacy para o meu projeto pessoal na graduação. Tinha acho que 18 anos, mais ou menos. Fui apresentar o projeto para o presidente da FAAP, desenvolvi todo o projeto com uma estrutura de projeto, eu pesquisei como fazia, né, cronograma, tudo, apresentei para ele a proposta, e daí na época até ele disse, olha, a gente não tem orçamento, mas eu te ofereço um espaço para você armazenar o livro. Alguns amigos meus me ajudaram a fazer contato para arrecadar livro. Isso na FAAP, né? Na FAAP ainda, eu tinha 18 anos. Mas foi a primeira experiência que eu tive, assim, de falar com o governo, defender um projeto, e assim, foi natural, né? Interessante. E você já tinha se formado nessa época do estágio da ONU? Não, imagina. E aí, depois de um tempão, assim, a FAAP me ofereceu a bibliotecária para me ensinar como formava uma sala de leitura, porque eu não tinha ideia. Né? E aí, no final, assim, resumindo a história, porque é longa, 3 doações de salas de leitura para Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E eu fui, o Itamaraty me convidou, eu fui junto com a Força Aérea Brasileira formalizar com o embaixador. Então, eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Caraca. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Fui sozinha, né? E era no avião cargueiro, então, com vários militares, e era o avião da FAB, esse C-130, né? O Hercules, né? Então, é toda uma estrutura de carga, né? Não tem nem banheiro dentro do avião. Tanto que tinham alguns africanos que eles estavam levando também de carona, assim, de volta para alguns países, e eu de brasileira, e eles, os militares, e daí até eles comentaram, eles falaram, olha, aqui no avião, isso daí, tipo, não tem nem toalete, né, então assim, não tem que brincar. Mas foi isso, muito legal, porque a gente, foi um projeto, o projeto Doando Conhecimento que eu fiz na faculdade, ele durou um tempão, então deu tempo assim, de até eu me formar, paralelamente ao projeto, eu fiz estágios, que eu já conto para vocês rapidinho. Mas quando eu me formei, eu fui trabalhar no Instituto Sou da Paz, e aí foi quando eu finalmente consegui o transporte para levar as salas de leitura, eram 3 salas. Primeiro eram 2, mas a história é longa, um dia eu conto para vocês se vocês quiserem saber. Mas antes de você entrar no Instituto Sou da Paz, você já tinha conseguido mandar alguma sala de leitura para esses países da comunidade portuguesa? Não, então, foi um projeto que durou acho que uns 2 anos, e assim, mostra quanto a gente tem que ser persistente para conseguir realizar um sonho nosso. Com certeza. Ainda mais você na idade que você estava para fazer esse projeto todo sair do papel, demorar 2 anos. Eu sou ansioso pra caramba. Eu não ia desistir. Sim, eu também. Mas assim,
o contratempo. Não, eu entrei em contato com um monte de editora, ia buscar os livros sozinha mesmo, pegava doação de gente, criei um site para arrecadar livros. Foi um projeto gigante. E eu lembro que eu pesquisei, assim, mapeei quais seriam os principais stakeholders que eu tinha que falar sem nem saber que eles chamavam stakeholders na época. Tava no seu sangue já, né? A verdade é essa. Isso mesmo. Aí eu descobri que tinha a comunidade dos países de língua portuguesa, entrei em contato com eles, fui falando, dentro do Itamaraty tinha o pessoal do Itamaraty que tratava diretamente dos países de língua portuguesa, então eu fui conhecendo as pessoas por telefone, e até que eu consegui esse transporte, eles me convidaram para ir. E aí eu virei para o meu chefe, na época era até o Denis Misny, acho que na Fundação Estudar, se eu não me engano, mas ele sempre incentivou muito assim, o pessoal do Sou da Paz. E aí eu falei para ele, olha, Denis, eu recebi esse convite para acompanhar, mas eu não sei quando eu volto, porque não tem nem itinerário, nada, né? Com a Força Aérea, doação de carga, né? Caraca. Aí ele falou, vai mesmo. Ele falou, vai, você tá certíssimo. Ele sempre incentivou. E aí eu fui sozinha e foi legal, porque no total acho que deram 47, 48 horas de voo, assim, no total, né? Sem banheiro, imagina. Caramba! Sem banheiro. Foi parando, tem parando. escala, né? Ah, tá. Sim, foi... Pelo amor de Deus. Deus. Foi parando nos lugares. A gente parou em vários lugares para deixar carga. Mas quando eu cheguei lá em Cabo Verde, foi legal porque estava todo o pessoal da embaixada esperando, eu formalizei a doação como embaixador, depois em São Tomé e Príncipe também, e em São Tomé tinha os jornalistas, então foi a primeira vez que eu dei entrevista para jornalistas lá locais, eu fiquei super amiga de jornalista, depois no dia seguinte ele foi lá, levou um presente, que eu tenho até hoje, um presente bem típico de São Tomé, achei muito legal. Foi assim, uma experiência fantástica e que eu falei, putz, eu gosto disso, sabe, eu gosto de não só tirar esses projetos do papel também, né? E fazer o bem também. Se alinhar o bem coletivo. É exatamente isso. Fazer o que você ainda mais pouco, você pode conhecer. Eu tenho muita coisa com viajar, né? Então eu gosto muito de viajar. Deve ter sido muito interessante, para você conhecer esses países que, assim, por mais que tenham a mesma língua, muitas vezes muita gente não sabe que, por exemplo, em Guiné-Bissau o pessoal fala português, em Cabo Verde o pessoal fala português. E quando a gente parou em Guiné-Bissau, eu tinha 2 salas de leitura nessa primeira viagem. Era para Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. A gente parou primeiro em Guiné-Bissau para deixar algumas cargas. Daí eu fiquei batendo papo com o pessoal lá do aeroporto, tinha umas crianças que tinham ido ver o avião e tal, e era muito simples, era outra realidade. E aí um deles falou assim, mas por que você não doa uma sala de leitura pra gente? A gente precisa tanto também. E na hora eu fiquei me sentindo tão mal. Eu falei, eu prometo que eu vou voltar para o Brasil e faço essa doação da sala de leitura. E já tinha acabado a parceria com a FAP, que eles ofereceram espaço, uma sala para armazenar tudo. Eu armazenei tudo na minha casa, juntei uma sala de leitura. Caraca, Tudo no apartamento que eu dividia com a minha irmã, ela queria me matar, né? Mas consegui mandar depois para eles. Mas foi aí que eu percebi que, assim, você fazer uma coisa que você acredita, que você tem paixão, que você vê que você faz a diferença para uma comunidade, sabe? E ao mesmo tempo você ver o quanto você consegue ser grande, sabe? Fazendo contatos com o governo. Eu era uma aluna, eu consegui falar com o embaixador, consegui dar entrevista, saiu no jornal de São Tomé e Príncipe. Eu tinha 18, 19 anos, sei lá, eu era bem novinha. Enfim, deu tudo certo. E aí, quando eu voltei, então lá no comecinho, voltando de Nova York, lá que eu fiz essa experiência na ONU, que eu trabalhei para a Rádio de Língua Portuguesa, voltei para o Brasil. E aí eu fiz um estágio no governo americano, trabalhei para o consulado americano na área de desenvolvimento de negócios. Fiquei um ano lá trabalhando, foi um estágio, então foi a primeira experiência com o governo que eu tive. Eu tive num organismo internacional e depois com o governo. Caramba. Aí, em seguida, eu trabalhei também um estágio num escritório que representa estados americanos, que era a TVZ International, que foi indicada pelo consulado americano, até eu fui indicada por eles. Super legal também, representa Nova York, Ohio. É uma consultoria ou é uma empresa que representa os estados? É uma consultoria que representa os estados dos governadores dos Grandes Lagos, Illinois, e também Nova York, vários estados americanos. E aí, quando eu me formei, eu fui para o Sou da Paz. E eu lembro que quando eu comecei a procurar emprego, foi muito difícil achar, assim, porque eu fazia esse estágio e ele era não remunerado, né? E quando eu me formei... Não, na TVZ eu já era remunerado, mas era muito difícil, porque eu estudava de manhã. E aí era difícil achar um estágio na área de RI naquela época, era uma profissão muito nova. E agora, para vocês, acho que está até mais fácil, espero. Hoje o que mais tem crescido é curso de RI por aí, né? Junto com o direito, que já é imenso, mas RI acabou surgindo também. E na época da faculdade eu penei bastante, viu? Porque eu fazia de manhã a faculdade, eu já levava o meu almoço, fazia a faculdade, pegava 2 ônibus, ia até o consulado americano, que era super longe da faculdade. Aí voltava com 2 ônibus, ia direto para o curso de inglês, que eu fazia
todos os dias até as 10 da noite. Caraca. Aí voltava a pé até a minha casa, 10 da noite eu ia a pé até a minha casa. Assim, foi perrengue, não era fácil minha vida, não. Tinha bolsa de estudos. E uma das pessoas que me ajudou muito, que até a gente estava conversando antes, Breno, professor de idade é muito importante. O meu professor que me ajudou muito foi o Marcos Troirro, que depois ele foi secretário agora de Comércio Exterior do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, e agora ele está assumindo o Banco BRICS. Claro, tiveram outros também. E eu tinha bolsa de estudos, que eu era assessora de professor, e aí ele que me ajudou a encontrar esse estágio na ONU, porque eu tinha ganhado num concurso do curso de inglês 2 passagens para o Canadá, e na época os meus pais não tinham como bancar um curso de inglês durante as férias, então eu comecei a falar com os professores. E por isso que eu falei, é importante vocês estarem bem próximos dos professores, porque eu procurei oportunidade. E o Troirro falou, no Canadá eu não conheço ninguém, mas em Nova York eu tenho alguns contatos que talvez eu consiga alguma entrevista para você lá na ONU. Conhecer gente é sempre importante, né, Marina? Conhecer gente é sempre importante, fazer link e tudo mais. Aproveitar até mandar um abraço pro André Coelho, que é o professor que sempre me estimula, tá correndo atrás, tá vindo para abrir. João conhece ele. Não, ele merece esse abraço, porque ele é um cara que, assim, chego pra ele e falo, pô, André, tô fazendo isso e aquilo. Não, continua, tá certo. Estágio no Cadição, não. Muito bom. Ele é um grande incentivador nosso, realmente, isso tem que ser evidenciado. Não, e a primeira semana são muito valiosos. Não, demais. Primeira semana, né, galera de primeiro período, assim. Aí, geralmente, tem uma matéria que todos os professores dão em rodízio, né? E aí eu lembro muito bem, assim, a gente tava num auditório, aí chegou um André lá e falou assim, vocês sabem que familiar seu vai perguntar o que você vai fazer com ciência política? Você sabe como vocês vão trabalhar? Aí ele começou a rodar a chavinha de falar assim, cara, vocês têm que correr atrás, vocês não podem desistir, vocês não podem ficar achando que, não tem estágio, não tem emprego, eu não vou me formar para não ter trabalho, entendeu? Ele acaba com isso, é o primeiro choque de realidade ali dentro. E isso, com certeza, se eu não tivesse essa aula, eu não sei se eu teria o mesmo gás, a mesma garra de estar correndo atrás hoje. Então é por isso que eu agradeço o cara, porque ele, fez uma grande diferença na minha jornada acadêmica. E o começo é muito difícil mesmo, gente. O começo, você achar alguma coisa, as primeiras experiências são muito difíceis de conseguir. Depois que você engrena, vai. Mas esses incentivos são importantes mesmo. Demais. E Marina, aproveitando que a gente está falando de primeira experiência, de alguns desafios, você considera esse movimento todo, que eu já acho que, assim, para mim, não sei se tem mais coisa, né? Eu já acho que é um grandíssimo desafio você ter conseguido, com 18 anos, fazer salas de biblioteca para conseguir doar para os pais de língua portuguesa. Você considera isso seu maior desafio? Você teve um maior desafio? Alguma coisa maior do que isso? Conta pra gente. São tantos desafios. Eu acho assim que esse foi uma das conquistas que eu mais amo da minha vida. Assim, quando eu lembro, eu fico, nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso tão nova, sabe? Então, assim, depois do consulado americano, da experiência que eu tive lá com a TVZ International, no Instituto Sou da Paz, que foi minha primeira experiência em ONG, que eu trabalhei com o município de Diadema, era um plano de segurança pública para o município de Diadema, e aí tive vários desafios interessantes lá também. E trabalhei para uma campanha internacional de comércio de controle de comércio de armas. Eu fui morar 1 ano em Chicago, foi minha primeira experiência com o governo americano mesmo lá nos Estados Unidos, que eu trabalhei para um departamento de desenvolvimento de negócios, atração de investimento. Aí depois de morar 1 ano em Chicago, eu mudei para Londres, fiquei 6 meses lá, onde eu trabalhei com a Anistia Internacional, na sede da Anistia, no escritório da secretária-geral, que era a Irene Khan, que ela teve uma experiência super legal na ONU, então eu aprendi muito com ela, era um cargo bem político, e foi uma experiência assim de uma organização internacional voltada para direitos humanos, mas uma função mais política, então foi interessante ver a secretária-geral, a articulação dela com as embaixadas. Nesse período em Londres, eu fiz também um curso de migrações forçadas com um professor da Etiópia, que era um refugiado, e aí eu aprendi muito. Quando eu voltei para o Brasil, eu apliquei para um mestrado na USP, e eu propus estudar refugiados climáticos. Então, foi aí que eu comecei a ver a importância, toda a questão da mudança climática, do impacto no deslocamento humano. Ganhei até uma bolsa de estudos para fazer esse estudo no mestrado. E aí, terminando o mestrado, eu comecei a procurar emprego de novo, né? E aí fui chamada para coordenar a área de relações governamentais da BASF. E fiquei lá um tempo também, foi bem interessante, foi a minha primeira experiência numa multinacional, setor químico, a maior indústria química do mundo, né, alemã. E era um mundo, assim, totalmente diferente, indústria alemã, né, era
eu estava acostumado com os americanos, ou mesmo embora no Brasil ainda estava com o pé lá no internacional, né? É legal que a sua carreira ela foi focada só no internacional e agora parece que depois desse mestrado girou mais... teve o Sou da Paz, né? Mas tirando o Sou da Paz foi mais internacional, sim. Não estava contando o advocacy, estava contando mais o... Sim. É que eu Sou da Paz, na parte municipal, eu fiz muito advocacy com o prefeito, com a secretária de Segurança Pública, mas é outra história. Depois da BASF, eu fui para a Biquim, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, fiquei 5 anos e meio lá, e era diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade. Foi um trabalho fantástico também, eu amei trabalhar para o setor químico. Teve alguma coisa que você foi premiada pela Frente Parlamentar de Química? Sim, na Biquim a gente ganhou 2 vezes o prêmio Marco Maciel da BRIG, que é da Ética e Transparência entre o Público e o Privado, né? E o primeiro a gente pegou em 2º lugar pelo projeto da Frente Parlamentar da Química, que eu era coordenadora executiva, eu criei todo esse projeto dentro da Biquim, que a gente exercia a coordenação executiva no Congresso Nacional. E o 2º prêmio que a gente ganhou foi em 1º lugar pelo projeto de advocacy que a gente fez com os candidatos à presidência da República. E aí, em março, eu recebi, no final de fevereiro, na verdade, eu recebi a proposta para mudar para o setor de aviação. Estava começando a pandemia já, mas mesmo assim, eu já tinha decidido em janeiro até, né, mudei, e encarei esse desafio, assim, e acho que nos últimos tempos, com certeza, é o maior desafio da minha profissão, porque eu entrei num setor que está enfrentando a maior crise da história do setor, né, que é o setor de aviação. Com certeza. Assim, eu comecei... Fiquei acho que uns 15 dias trabalhando presencial e desde então eu estou trabalhando home office, fazendo e tentando inovar na parte de relações institucionais, porque e com a minha equipe toda virtual e alguns eu nem conheço presencialmente, assim, então tem sido um grande desafio mesmo. Não, mas a gente está com várias ideias super inovadoras, a gente tem atuado muito, assim, tem sido bem intenso o trabalho, a gente está a gente tem uma agenda de pleitos e são, assim, 38 medidas emergenciais nesse período de crise que a gente tem trabalhado com o Legislativo e Executivo e mais 73 bem técnicas, então tem um trabalho intenso, assim, com o ANAC, com o Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, Legislativo, a gente tem feito muita videoconferência com parlamentares, tem sido um período bem intenso. Marina, nesse segundo bloco, a gente quer perguntar para você algumas perguntas mais setoriais. Assim. Quais dicas você daria para quem quer ingressar no setor que você atua? Então, no setor que eu atuo hoje, para quem quer ingressar, a gente está vivendo a maior crise da história do setor, né? Então, tem que gostar de gestão de crise. Tem que ser criativo. Tem que ser muito criativo, muito proativo. É um setor apaixonante, é muito legal. Assim, acho que a maioria das pessoas acho que tem interesse nesse setor porque a aviação é o setor que conecta o país, né? Então é apaixonante. Com certeza, Marina. Então você tem que ter interesse. Isso, então você tem que ter interesse, né, no setor e estar disposto também a encarar uma crise e ser muito criativo para achar alternativas de atuação. Mas assim, todo mundo do setor é muito apaixonado pelo setor. Então é fácil de se apaixonar e de querer achar soluções e contribuir para o setor. Qual o perfil dos profissionais de RIG que atuam no seu setor? Assim, como que você pode dizer que é a formação dos colegas de trabalho seu? Sim, acho que não só a formação, João, a maneira até a gente destacar, além de formação acadêmica, né, eu gosto de sempre abrir um pouquinho o escopo dessa pergunta, puxar até uns social skills que esse profissional pode ter, um perfil que ele pode ter de alguma atribuição pessoal que ele tenha, não necessariamente parte acadêmica dele, sabe, Marina? Bom, eu acho que depende muito da área que você quer atuar, né? Que nem na minha equipe tem os que são o que é mais especialista em legislativo, tem o que é mais especialista em executivo, tem o pessoal mais técnico da associação, que trabalha mais assim, direto com Anvisa, ANAC. Então depende muito também do seu interesse. A minha área, eu como diretora, eu acabo acompanhando um pouquinho de cada, mas eu acho que assim, que nem tem um assessor meu que está no legislativo, ele tem muita facilidade de criar relacionamentos, de achar oportunidade,
ele acaba ficando muito amigo dos assessores, dos parlamentares, que isso é muito importante também, sabe? Eles trocam muita informação, identificam riscos, oportunidades. Então, eu acho que não é só para a área que eu atuo, isso é para tudo. Se você gosta do legislativo, isso vai ter em todos os setores, né? Legislativo, executivo, ou mesmo a parte mais técnica, Anvisa, essa parte mais específica. Então, depende muito do seu perfil. E executivo também, você tem que gostar de criar relacionamento, mas é uma atuação um pouco diferente, porque o legislativo você tem que gostar de estar mais fora do escritório, tem que estar sempre circulando lá pelo Congresso. O executivo já nem tanto, você marca um cafezinho ou outro, mas você fica um pouco mais no escritório, acompanhando pela internet, falando com alguns, assim. Então, depende muito do seu perfil. Acho que não seria específico do setor de aviação, é para tudo isso. É só uma curiosidade, assim, vocês têm algum engenheiro aeronáutico, assim, na equipe de vocês? Vocês têm alguém lá da matemática que acabou entrando, alguém que não tinha um perfil e acabou se identificando com essa área ou não? Com a área específica de RIG, não. Tá. Mas Entendi. tem a área mais técnica, que eles também acabam fazendo muito advocacy também, mais com a Visa, ANAC, mas faz, né? Eles estão lá sempre em reuniões com o governo, mas daí são reuniões mais técnicas. Eu fiz essa pergunta porque na Embrapa você tem alguns cientistas que começaram lá na agronomia, assim, com total perfil de cientista mesmo, que ele está no laboratório, e aí conheceram a área de RIG e hoje atuam. Então, eu acho que poderia acontecer. Mas, enfim. É engraçado, porque isso que eu acho muito legal, assim, da nossa área de RIG, porque você não tem uma profissão, uma formação específica, tem que ser, a pessoa tem que estar no sangue da pessoa. Para a pessoa se dar bem e exercer essa área, você tem que estar no sangue. Acho que não tem aquela... Claro, verdade. Tem alguns cursos, tudo, mas eu já vi arquiteto fazendo RIG super bem, representando uma indústria no governo, sabe? Tem várias, acho que é mais da pessoa, a pessoa ter esse perfil. Marina, como é que está esse mercado hoje? A gente sabe que a pandemia acabou tendo um impacto muito forte em diversos setores, eu acho que na aviação não foi diferente, né? Pois é, Breno, a aviação foi uma das primeiras impactadas, a gente viu aí fotos de aviões parados em todos os aeroportos, inclusive foi até um desafio achar espaço, todos do nada tiveram que achar um espaço para estacionar, né, a aeronave. Tem um custo de manter o avião parado também, e foi a maior crise da história da aviação. Só para te dar uma ideia, em abril, a gente ficou com quase 94% dos voos domésticos, teve uma queda de quase 94% e 100% internacional. Em abril a gente chegou com 180 voos diários, que era só 8% da malha de voos que a gente teve no ano passado, no mesmo período. Caramba. Agora está aumentando, então em abril a gente teve 180, que foi o pico. Em setembro a gente tem uma expectativa aí de ter cerca de 700 voos diários, está aumentando aos poucos, né? E até o final do ano a gente deve ter mais ou menos uns 50% da malha, dependendo aí do aumento da demanda, né? E Marina, agora como você mesma que sabe, já que é diretora de comunicação e sempre escuta nossos programas antes de ir pro ar, eu gosto sempre de perguntar quem que é você além do LinkedIn. E saber quem que é realmente profissional, além da formação e da graduação dela, pegar esse teor pessoal para a gente agregar aqui no nosso programa. E uma pergunta que eu gosto de fazer é o que você escuta no Spotify? Acho que é um bom pontapé inicial para a gente começar esse bate-papo. Bom, além do LinkedIn, foi até engraçado, porque no ano passado eu dei um curso para jovens também da Brig, e aí eu me comprometi no final do curso a mostrar uma semana do meu trabalho no story do meu Instagram. Caramba! No Instagram eu coloco muito assim o meu dia a dia do trabalho, sabe? Até para mostrar para os jovens como que é, e aí sempre o pessoal me manda pergunta depois por mensagem, né? Eu vou respondendo, dando dicas até... Fala o arroba para os nossos ouvintes, poxa. Marina Mater _. Show. E aí eu até coloquei nos destaques essa semana aí como que foi. Então, assim, dá para ter uma noção da correria que é. E para mim, o trabalho eu gosto tanto que é um hobby, sabe? Então, é uma loucura, né? Para mim é viciante. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, olha, você está entregando, os estagiários estão chegando e falam, olha, essa área é viciante, você não vai ter muito tempo não de tempo livre, mas assim, é tão legal o trabalho.
E cada dia você está num lugar, cada dia você está falando com uma pessoa. Então eu tento mostrar um pouco disso no meu Instagram. E aí dá para ter uma ideia quem que é a Marina, além do LinkedIn, apesar de que no Instagram eu mostro bem profissional também. Marina Correria no dia a dia. Exato. E do Spotify, depende do momento do dia, assim, é uma mistura geral, mas como eu sou caipira, né, sou do interior de São Paulo, sou de João, para mim, assim, sertanejo não pode faltar, mas também gosto muito de bossa nova, gosto de blues, gosto de músicas francesas. Eu tenho legal. Eu tenho um grupo que eu descobri do nada assistindo um filme que eles fizeram a trilha do filme, que chama Nouvelle Vague. Às vezes eu gosto assim, de ouvir enquanto eu trabalho até tarde de madrugada. É gostoso ouvir, dar uma relaxada. Hoje eu tava dando uma volta também. Acho que a única música francesa que eu escuto é aquela do Ratatouille, que eu acho tão bonitinha. Sabe? Não, sério mesmo. Acho maneiro pra caramba. Mas, Marina, no final de semana, então, você liga a Marília Mendonça bem alto. Claro, sempre. Marília Mendonça, de Marília Mendonça a Bossa Nova, Peggy Lee, que é uma de jazz super antiga. Eu gosto de, assim, é uma mistura, depende do momento do dia. Não, é legal. Cara, achei ótimo, porque você acabou mostrando pelo seu Spotify um pouco da sua vida, né? Porque você começa aqui no Brasil, com bases aqui dentro, e você se exporta para fora, assim, para vários países. Então, tá aí também na sua música, tá na sua música. É verdade, eu nunca pensei nisso, engraçado. E, Marina, para finalizar agora esse bate-papo pessoal, o que você faz o que você tem de remédio, assim, para você fugir um pouquinho da rotina, além da música, claro? Você tem algum outro hobby, alguma outra atividade que você faz? Eu adoro correr. Eu tento correr todos os dias, não são todos os dias que eu consigo, mas eu amo correr porque é a hora que você dá uma reenergizada, sabe? Acho que você produz os hormônios da alegria, que eu digo. É muito bom. Eu tento fazer isso todos os dias em qualquer cidade, principalmente quando eu tô fora, em outros países. Eu gosto de acordar de manhãzinha, quando a cidade ainda está acordando, e correr, porque é o melhor momento para você sentir a cidade acordando, aquele cheirinho de café vindo das casas. É muito gostoso. O pessoal acordando para ir para o trabalho. É o meu turismo. Eu faço turismo, eu viajei muito já a trabalho, né? Pelo Banco Mundial, que eu faço parte de um grupo lá do Banco Mundial de Precificação de Carbono. Então, teve um ano que eu fui para 11 países diferentes da palestra. Caramba, Marina. E aí eu sempre... Eram muito curtas as viagens, né? Eram 2, 3 dias. Mas eu sempre me esforçava para tentar acordar e sair para correr e conhecer a cidade, sabe? Que era a hora que eu tinha a chance de pegar a cidade vazia e ainda não tinha começado a trabalhar, então dava tempo de sentir a cidade. Era muito gostoso. Engraçado. Espero voltar logo para essa correria. Literalmente, né? Engraçado. Eu gosto de... Quando eu viajo, assim, eu gosto muito de viajar. Eu gosto de... Não de correr, mas assim, eu gosto de ter o contato com o urbano, que eu acho que aqui no Rio, não sei se o João passa pela mesma coisa. Eu acabo não tendo uma experiência legal do urbano por conta da violência aqui na Tijuca, etc. Mas eu gosto sempre de botar um fonezinho e sair andando por onde eu tô hospedado, seja no Airbnb, no Couchsurfing, qualquer coisa. Sair dando uma voltinha, conhecer o quarteirão, porque eu acho que eu tenho um GPS instintivo, eu não sei o nome de rua, eu só vou andando e descubro. Passei por aqui. Isso eu não tenho. E é legal esse contato com o urbano, você vê eu tenho muito dessa coisa que eu sempre puxo aqui no programa, que é da antropologia, né, da gente observar as coisas do nosso entorno. Então, assim, eu tenho muito disso, eu gosto de observar padrões, assim, até nas ruas, nas calçadas, como o pessoal tá andando, como o pessoal se porta, enfim. Mas coisa... Eu também adoro. Mas eu adoro, a parte mais gostosa, assim, quando eu tô num país diferente, é pegar a hora que a cidade tá acordando. Pra mim é a mais deliciosa, porque as pessoas estão começando felizes o dia, você vai sentindo a cidade acordar, é muito gostoso. Vendo o sol nascer, sabe, é uma delícia. E ouvindo a sua música, às vezes até Marília Mendonça, né, João? Muito bom. Marina, agora para finalizar o nosso programa, a gente sempre gosta de perguntar o que você daria de dica para você mesma se você voltasse do passado? Olha, Breno, acho que assim, eu não me arrependo de nada assim do caminho que eu segui. Então, a dica que eu daria é continuar sonhando grande, buscando sonhos, não ter vergonha de sonhar grande.
E se os nossos sonhos não estão assustando a gente, não são sonhos grandes o suficiente. Tem que assustar, tem que dar aquele frio na barriga gostoso e buscar esse frio na barriga. Se desafiar, não ter medo de se desafiar. Então, acho que buscar fazer o que você ama, o que te inspira, o que você vê que você está fazendo a diferença e buscar sentir o frio na barriga do medo, que você vê que você pode, que você se supera. Exato, é isso que faz a gente se sentir vivo, né? Sim, senão a vida não tem graça, você tem que se desafiar, se superar e ver que você consegue ir mais longe cada vez mais. É ótimo ouvir você falar isso porque a gente já conheceu a sua história, então a gente sabe tudo que você fez quando você se baseou nessa crença que você acabou de falar, né, de se desafiar. Legal. Exato. E Marina, como de costume aqui no programa, a gente sempre pede para deixar alguma indicação literária que você acha interessante, fundamental. O que você diz pra gente? Então, Breno, não vou sugerir nenhum livro de lobby, porque isso a gente tem aí na briga várias sugestões, e se vocês quiserem eu mando para vocês depois também, mas assim, o meu livro preferido de vida, um dos, né, porque eu tenho vários que eu amo muito, mas um dos que me marcou muito foi um livro que eu ganhei da minha chefe quando eu trabalhei para o governo de Illinois, chama Persépolis, da Marjane Satrapi. Ela é iraniana e ela conta toda a infância dela, e ela é uma cartunista, hoje ela é uma cartunista famosa lá em Paris. E ela faz todo o livro em cartoon e contando a história dela na infância e como que foi toda a dificuldade para uma menina, né? E até de vestir o véu e tudo, como foi a realidade de uma menina vivendo no Irã, todos os desafios dela. É muito legal esse livro, é super interessante. Tem um outro também que essa mesma chefe me deu, que chamava Leaving Microsoft to Change the World, que também conta de um executivo que saiu da Microsoft para realizar um sonho dele de doar salas de leitura, porque era bem na época que eu tinha acabado de implementar o projeto de salas de leitura. Conheço uma história assim também. É muito inspirador esse. Mas eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu não tenho paciência de ler um livro só. Então, eu canso de um, eu abro o outro, eu vou indo e voltando. Então, agora, no momento, eu estou relendo o livro Clube da Luta Feminista, relendo o TED Talks, que às vezes eu pego umas partes assim, de ideias para fazer alguma palestra, e tem um monte legal, assim, tem o Ponto da Virada, que eu também estou começando a ler agora, do Malcolm Gladwell, e tem um que está na minha fila aí para eu começar daqui a pouco, na hora que eu terminar esses outros que eu falei, que é o Sapiens, uma breve história da humanidade. Nossa, eu tô querendo ler esse livro também. Clássico. Deve ser muito legal, todo mundo falou super bem, e eu não vejo a hora de começar esse. Mas enfim, Marina, muitíssimo obrigado por ter participado aqui. São quase 10 horas da noite. A gente, infelizmente, tivemos alguns contratempos hoje, mas felizmente o programa saiu. É muito gratificante a gente chegar no final do dia e poder trocar essa experiência com um profissional muito benquista aí no mercado de trabalho. E, de novo, agradecer por ter participado aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. A gente se coloca à disposição para qualquer coisa do Comitê Jovem que a gente possa estar realizando. E deixar um tchau para os nossos ouvintes. Obrigada, Breno. Obrigada, João. Foi um prazer participar com vocês aqui nessa conversa. Foi super, super divertida. Como eu disse no começo, a energia de vocês, jovens, essa energia positiva, essa vontade de mudar as coisas, me inspiram muito. Espero também, eu aprendo muito com vocês. Espero ter inspirado vocês, incentivado também. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Qualquer dúvida, só sempre me chamar, porque eu adoro trocar experiências e ajudar vocês. Eu agradeço também, agradeço ao Breno, agradeço você, Marina, por esse momento. E eu vou pedir para o Breno aí me convidar para as próximas entrevistas também. Mas é tipo um happy hour, né? Porque é tão divertido participar, porque eu tô quase pedindo para o Breno me convidar também. É legal pra caramba, A gente tem que fazer alguma coisa tipo Nerdcast daqui a pouco, vai chamar todo o comitê, assim, todo mundo conversando. A Marina tem um podcast também, João. Então, eu tenho o podcast Perspectivas, e aí eu também conto sobre tendências globais, eu entrevistei o Kossói do Banco Mundial, recentemente também entrevistei o Roriz, que é o vice-presidente da Fiesp e presidente da Biplast. Eu tenho tentado mostrar algumas tendências e oportunidades aí para os diferentes setores. Espero que vocês gostem também, eu vou mandar para vocês. Fica a recomendação aí, galera. É isso aí.